Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um diálogo da Feira Literária do Sol Itinerâncias 2022. Eu sou Maria Alice Campos, jornalista e escritora, e te convido a acompanhar a série de encontros online com escritoras da periferia de São Paulo. A Feira Literária do Sol é um projeto realizado pela Nix Diversidade e Economia Social, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. O projeto nasceu em 2021 e agora está com itinerâncias por comunidades da periferia de São Paulo. Durante as itinerâncias da Feira Literária do Sol, acontecem atividades presenciais, atendendo prioritariamente a crianças, adolescentes e idosos. A partir de um veículo, a Kombi Literária, percorremos comunidades da periferia que recebem oficinas de contação de histórias, poesia e música, cordel, com ciranda e contos populares e também oficina de ilustração, além de estante com livros e espaço destinado à leitura. A programação você pode conferir no site da Nix Diversidade. A realização da Feira Literária do Sol agrega valores no âmbito da cultura, na formação cidadã, colabora com a educação, a prevenção às drogas e o combate às violências. É também um incentivador no despertar de talentos locais. Na nossa programação online, que busca valorizar o talento de escritoras e poetas da periferia, temos 10 diálogos com autoras da periferia de São Paulo, que nos contarão um pouco sobre a sua carreira e obra. E detalhe, os livros destas entrevistadas também estão na Kombi Literária, presencialmente. Hoje, neste momento, nosso diálogo sobre livros e seus autores conta com a presença de Marli Carrara. Marli de Fátima Aguiar, filha de Luísa Augusta e José Aguiar, ao longo da sua jornada se tornou agente de defesa ambiental, escritora, artista plástica e tem a escrita como cura, fortalecimento e resgate de identidade. Ela fomenta a escrita entre mulheres negras e indígenas, trazendo suas histórias e arte de criar. Autora do livro de contos Tecendo Memórias e Histórias, de 2016, produção independente e artesanal, e de Deságuas e Afluentes, pelo selo Dandaras, edição Femininas 2021. Publica na série Cadernos Negros, Poesia e Contos em 2019, Quilomboge em 2020. Concorreu ao Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira, participou de várias outras antologias e publicou seus textos em blogs. Co-fundadora do coletivo Carolinas e Firminas e Flores de Baobá, escritoras negras. Olá, muito bem-vinda, Marli. É um prazer tê-la aqui conosco nos diálogos da Feira Literária do Sol. Olá, Maria Alice, boa tarde. Eu que agradeço o convite, muita honra, muita alegria de fazer parte desse projeto, desse processo literário. Marli, começa contando para os nossos espectadores quem é Marli Aguiar e como é que surge essa vontade de escrita, não é? De participar da escrita e principalmente de incentivar outras pessoas a escrever. Meu processo de escrita, ele é desde cedo, tipo, desde criança, né? Eu acho que o meu maior incentivo, referência, foi minha mãe e meu pai, principalmente minha mãe. Ela era semi-analfabeta, mas ela lia a Bíblia, por exemplo, que era o único livro que a gente tinha em casa. Eu acho que por ver ela, né, no canto da casa, se espelhando naquele livro, querendo ler e entender, eu acho que eu me motivei, me inspirou também a esse processo de escrita. E o processo de criação, eu acho que vem também deles, né, dos meus pais, que sempre contaram histórias para a gente quando criança. Né? Então, Olha, sempre é muito interessante, principalmente no período de frio, a gente morava no campo, e aí sempre tinha um fogãozinho de lenha, eles juntavam, né, a criançada à noite, e dali contar a história. Então, acho que a partir disso também foi me inspirando a criar invenções, né? Talvez não tanta invenções, mas fazendo esse processo criativo. E escrever, para mim, eu acho que eu só fui me perceber como escritora há pouco tempo,
né, em 2015, digamos, porque eu sempre escrevi, né, sempre gostava muito de escrever, principalmente cartas, né, poesias de amor, quando eu estava apaixonada, né, principalmente na adolescência, na infância. Mas esse processo de escrita, ele veio também junto com uma consciência muito importante, né, de ser mulher negra, de ser escritora, né, contando, né, a história de outras mulheres negras periféricas, né, e também a minha própria história. E foi muito especial porque foram com outras mulheres negras Você, escritoras que eu me percebi escritora, né? ok. E você já E, estava com quantos anos nessa época? nossa, Só para me ter uma 42 anos eu já estava da infância até os 42 anos com esse gosto, com esse até gosto. chegar nesse momento, né, de se sentir escritora. E como é É, que foi isso? nossa, foi incrível, porque foi uma roda de conversa, né, com Jennifer Nascimento e Bianca Santana, que são mulheres incríveis também, que fazem um trabalho super importante com outras mulheres na área da literatura e também na periferia, e que era uma roda de conversa justamente para discutir a importância da escrita das mulheres negras. E eu fui nesse evento, né? E aí, quando elas diziam, eu falava, não, então eu sou escritora, porque desse tempo todo eu tinha as minhas anotações, os meus cadernos, né, guardado, escondido, muitas coisas se perdeu no tempo, no caminho. E aí eu dizia, não, então eu sou escritora. Acho que eu percebi ali. E daí Meio então, que dá um medo, assim, será que eu sou escritora? Será que eu não sou? é Não esse é? lance de você se assumir, eu sou escritora, mas no fundo, será mesmo, né? É um processo, eu assumi isso para mim, digamos, mas falar isso, verbalizar, foi muito tempo depois. E aí também que veio o processo do primeiro livro, né, do Tecendo Memórias e Histórias, no sentido de que eu queria contar a história da minha mãe, da minha família, que são histórias importantes que não são contadas, né? Então eu pensei, não, quem vai escrever vai ter que ser eu, né? Meus irmãos têm outros caminhos, né? Outro processo de vida, então eu vou escrever. E aí eu comecei a juntar então as histórias, lembrar algumas histórias interessantes que minha mãe ou alguma provérbios que eles falavam, e a partir daí fui construindo essa história, né? Contos sobre eles e na perspectiva também de presentear meus irmãos, né, com alguma coisa que seja diferente, que não seja mercadológico, que não seja essa reafirmação, né, do capital e tal. E aí um amigo falou, então vamos fazer um livro, você tem 11 irmãos, então melhor fazer um livro, porque e eu levei a sério. E eu acho que a partir daí eu comecei a entender, então, esse processo da escrita, esse processo, né, de ser escritora, porque até então era para minha família, não era para sair para fora, né? E é Mas bem foi diferente, né? Escrever para os outros, né? bem diferente, foi um Como é que processo você, como é doloroso. que foi esse processo? Essa aceitação, o enfrentamento também, né? Porque tem muitas chavinhas ali que ficam trancando, né? Sim, precisa coragem, na verdade, né? O primeiro passo precisa de coragem, de empurrão, porque eu sempre pensava, os meus irmãos vão me matar, no sentido, o que você está revelando sobre nós, sobre a mãe, sobre o pai, sobre a história da nossa família, né? É ficção, mas é também um pouco biográfico, né? Então, eu pensava nisso, e aí eu imaginava, eu vou ler, as pessoas vão me ler. E aí eu lembro que eu chorava, sabe? Já estava tudo pronto, os textos, já estava tudo escrito. E aí eu pensava, gente, ninguém vai gostar, as pessoas vão ler e não vai ser legal, aquela insegurança, né? Mas aí uma amiga falou, Marli, deixa de ser boba. Tudo que você tem já está aí, você tem um potencial incrível, né? Já Então, são quantas publicações, Marli, de 2016 para cá? São três, é isso? duas, São que é o duas. Tecendo Memórias e Histórias, que é este, Mostra pra gente.
a minha criança. Ela é artesanal porque essa foto é minha, é a casa onde eu nasci. É aqui que os meus pais contavam história. Aí na capa também tem uma mangueira onde minha mãe sempre ficava, né, com a gente. E ele veio um processo de costura. Ele é costurado em casa, né? Então por isso que ele é artesanal. E é uma produção independente porque não tem editora e foi feito com a ajuda de amigos, né? Revisando, lendo, né? E a gente fez um lançamento muito lindo no Aparelho Luzia, que contamos com mais ou menos umas 200 pessoas, foi assim, muito incrível, e saiu assim, é uma história que é, digamos, da minha família, mas é uma história de outras famílias negras brasileiras que se encontram nessa leitura. Então, a partir do momento que ela sai, já não é mais minha, né? O processo inicial ele é muito difícil de escrita, porque você se identificar e você como mulher negra sempre foi colocada que você não que a gente não pode escrever, né? Que a escrita não é nossa, ela é canônica, né? Então a gente vem rompendo isso e eu acho que foi um rompimento para dizer não, nós somos capazes, existe você, existe outras mulheres e nesse sentido E existem outras histórias também, né? outras histórias e a nossa história ela precisa ser recontada também, né? Com outro olhar, com a valorização de personagens negros, negras e indígenas, né? Da mulher, né? Sair desse lado estereotipado que sempre que a gente é colocado. E aí, nesse sentido, eu pensei, se eu escrevo, existem muitas outras que também escrevem, né? Isso, me Existe conta muita... sobre isso que eu estou curiosa, né? Porque você começou tem 7 anos, não é? Ou seja, tem pouco tempo e você já está trabalhando, incentivando outras pessoas. Como é que Exato. surgiu? Como é que foi isso? Isso, e eu pensei, não, se eu escrevo outras, se eu guardei tanto tempo meus textos embaixo do colchão, do travesseiro, perdido no pó, existem outras também. E foi muito engraçado, porque eu saí catando as mulheres negras nas manifestações, nos encontros. Às vezes eu no metrô eu encontrava e falava, você escreve? Aí a pessoa ficava olhando para mim assim, e aí eu já começava nesse processo, aí a pessoa dizia, eu escrevo algumas coisas, e tal, falava, se escreve algumas coisas, escreve. E aí falava, né, da oficinas de escrita, aí comecei a juntar um grupo de mulheres a desenvolver a oficina de escrita, né, com 5 encontros, e era um processo mesmo de trazer o que tem, né, dentro dessas mulheres ou dentro de nós para o papel. E também de resgatar a importância e a identidade que elas têm, né? Ou das histórias que elas têm, ou do que elas querem escrever, não importa que seja o que seja, mas que é uma escrita literária, sabe? E esses momentos foram muito, muito interessantes. A gente fez umas 4, 5 turmas, né, de Uau! encontro, fim de semana, né? Reunia na minha casa. Aí veio a pandemia e a gente deu uma parada, mas foram um processo assim, muito rico, porque eu trabalho muito com esse processo de inspiração, trazendo cheiros, né, que é a questão de ervas, usando, por exemplo, hortelã-pimenta, ou óleo, o que isso remete, né, de lembrança, ou fotos, né, de família, ou foto de algum momento que é especial para poder fazer essa escrita, ou sonho, ou projetar o que quer para o futuro, cartas, né? Então, são muitas temáticas e surgiram várias escritoras e que também já publicaram em antologias, né? E algumas também, por exemplo, algumas companheiras do Flores de Baobá também publicaram livros, né, independentes. Então, acho que há muita potência em nós, né, e nesses espaços de escrita, que também é um espaço de escuta, né? Então, por Sim, isso que eu falo, também. é uma questão de cura pessoal, mas passa a ser também coletiva, né? Criação também, né? E esse Inspiração. trabalho é desenvolvido dentro do coletivo? Não,
a gente eu fiz uma oficina com elas, né, dentro do coletivo. A Carolinas e Firminas, sim, é um grupo que veio justamente para as oficinas de escritas, porque a Carolina Maria de Jesus é uma referência incrivelmente forte, né? Acho que para nós, mulheres e homens negros, para o Brasil, como literária, né? Como uma escritora, e eu peguei ela como referência, e Maria Firmina dos Reis, por isso Carolinas e Firminas, né? Até dia 11, Maria Firmina dos Reis completou 200 anos, né? E ela foi a primeira romancista brasileira, mulher negra, Que abolicionista. ninguém fala, não é isso? Ninguém fala, ou poucos falam, e a gente vai trazendo ela, né? Então, essas duas também foram referências importantes na minha escrita e também para incentivar outras mulheres a escreverem. E qual os seus planos agora para o futuro? O que você pensa da sua escrita? Então, eu estou aqui, menina, dançando, bailando, sambando, principalmente, que eu acho que essa é uma dança negra ancestral, na construção de um romance, né? Mas leva um tempinho, porque precisa pesquisa, você escreve um pouco, aí você para um pouco. E também estou preparando um outro livro de contos, diferente desse do Tecendo Memórias e Histórias, e qual que eu quero contar sobre mulheres. São várias. Esse já deixa seus irmãos aliviados, né? Exato. Mas não, você sabe que não, eles ficaram tão felizes, tão Que orgulhosos, bom, claro. porque o primeiro lançamento foi com eles, né? E aí juntamos a família toda, final de ano, e os sobrinhos netos ficaram assim felicíssimos de ouvir, né, a história da avó, do vô, da tia, né, que eles não conheceram para esse momento. Acho que foi bem bacana. Então agora está preparando então um livro de ficção. Acha que vai ficar pronto para quando? Ai, eu quero para esse ano, mas ainda não sei. Talvez. Qual a maior dificuldade como escritora que você sente em Olha, ser para mulher? mim, nesse momento, talvez seja o processo de publicação mesmo, sabe? De encontrar editoras que possa te ler e falar, vamos te publicar. Então, para mim, esse é um receio e eu acho que isso é um pouco mais difícil, porque o segundo livro meu, que é esse, eu posso falar um pouquinho, é o primeiro, digamos, de publicado por uma editora, né? E a partir dele também que eu estou motivada a publicar o próximo, né? E é isso, porque a gente tem que buscar, embora tenha muitas editoras, né, negras, né, pequenas, a gente ainda tem muitas dificuldades de sobrevivência mesmo, né, dessas editoras e tal. E as grandes, a gente sabe, né, esse limite de nos ler, de ver na gente uma potência. Eu acho que isso é uma das dificuldades que eu vejo. A outra é que eu não vivo, infelizmente, só da escrita e da literatura. Na verdade, eu não vivo, porque eu trabalho, né? Eu trabalho com a Associação Nacional de Catadores, por isso que eu sou agente de defesa ambiental, com a ANCAT, e trabalho com cooperativas de reciclagem, que a maioria também são mulheres que estão nas periferias, né? Que limpa nossas cidades, né? Que tem um trabalho incrível e também busca essa coisa da valorização, do respeito ao seu trabalho e tal. Então, Que cuida da sustentabilidade, né, do nosso planeta também. habilidade alimenta várias pessoas, né? Então, eu trabalho com esses grupos, né, aqui em São Paulo, e é uma instituição a nível nacional. Eu juntei também o Movimento Nacional dos Catadores. Mas, assim, como é o trabalho, né? Às vezes o tempo é muito curto, né? Então, você trabalha todo dia, ou às vezes você tem que desenvolver outras coisas para dar conta, né? Das demandas que vêm.
E aí você tem que sempre que cavar um espaço para poder escrever. E a escrita, ela é um trabalho também, né? Ela é um trabalho, A mas escrita é um trabalho, a é um arte, a cultura é trabalho, trabalho. é produção intelectual, é memória, é história, é tanta coisa junta, não é? Que Muitas coisas. merece todo o nosso empenho e valor, não é? Ou seja, quem acha que a literatura tem menos valor é porque não compreende, não compreende o que é arte, o que é cultura para uma sociedade. E a diversidade, ela faz parte, né, do Brasil. E a arte e a literatura, ela é fundamental, né? Foi o que nos ajudou nesses tempos tão difíceis, o que tem nos ajudado, porque a gente ainda não passou, né? Esses momentos Que nos educa também, não é? nos educa, nos alimenta, nos tira desse lugar só da dor, né? Faz com que a gente possa ver sinais, né, de esperança. E é isso, para eu escrever, eu tenho que criar, ou é de noite, na madrugada, quando vem inspiração, ou é quando eu estou fazendo uma corrida, né, no fim de semana, né, que vem as ideias, você coloca no papel, depois você cria um tempinho ali para poder colocar melhorar, né, aquele texto. E é assim, porque senão você também não faz, né? Eu gostaria que eu e outras, né, outras e outros escritores, artistas, que tem tantos também, né, nas periferias, que tivesse, fosse valorizado esse trabalho mesmo, né, como um trabalho, como essa produção intelectual que a gente tem, né, que a gente faz dia a dia, Uhum. porque é algo que você tem que fazer. Eu passo digamos, nossa, hoje eu não criei nada, ou essa semana eu não criei nada. Aí pensa, ai, o que está acontecendo? Mas a palavra e a escrita também tem seu tempo, né? Acho que por isso também demora um pouco essa coisa, mesmo, né, do romance, do poema, de um conto. Ele precisa de um tempo para maturar, né? Maturar dentro de você, dentro da sua mente, aí depois vai maturando dentro da sua boca até sair nas mãos e você colocar no papel, né? Então, acho que tudo é um processo também, né? Mas eu acho que das dificuldades, para mim, acho que é essas duas, né? Do tempo mesmo, né? Que você tem que pagar os boletos, né? Que Todo mundo chegam. bem, que chega, porque eles não descansam, tendo ou não tendo literatura. E essa coisa eu acho também das editoras, né? Então acho que é um desafio aí também para gente. Marli, eu não tinha pedido, mas já que você está com o livro na mão, não quer ler um poema para nós? Ah, eu tinha separado aqui mesmo para ler. Que bom! Eu vou ler. Eu vou ler A Rede, que é do livro desculpa, Deságuas e Afluentes, né? Essa ilustração linda é da Juliana Germano, uma companheira super bacana, ela é de Brasília. Ela, na verdade, ela ilustra todo o livro, que tem 3 partes, né? Rede. Desenhar a rede, projetar a rede, costurar a rede, abrir a rede e convidar outras para segurar a rede e lançá-la ao mar, de afetos, de cuidados, de resistência, de amor. É o que pode nos levar ao mais profundo do oceano e pescar ideias novas, fisgar a resistência, trazer outras que se encontrarem sozinhas para se alimentarem de todos os frutos colhidos por nós. Que lindo! Que seja uma rede muito grande e que traga muitas e muitas mulheres para essa rede. Marli, muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você, assim,
para encerrar, você deixasse uma mensagem, assim, algo que você acha muito importante para você dentro desse espaço como escritora negra da periferia. Eu acho que todos nós podemos escrever. E deixo para as meninas e os meninos da periferia, as mulheres, as mais velhas, que se já se escreveram algum poema, algum texto e deixou escondido, você tem potencial de continuar, né? De tirar o que está dentro de você, né? E colocar no papel. Participar de sarais, participar de rodas de conversa, né? Participar, juntar com outras mulheres que vale a pena, porque a escrita, né, a nossa poesia, a literatura, ela também liberta, né? Ela também faz revolução, ela também transforma a gente, o meio e essa sociedade que está aí e que diz que nós não podemos, que não é nosso espaço. Mentira, é. Nós podemos e vocês podem. Todas nós juntas podemos. Para quem quiser conhecer mais, tem os links, não é isso? Instagram, é o Instagram, não é isso? Isso é meu Instagram, E Marli tem Aguiar 29, e tem um outro que é esse aqui. que é o Zenzemar. O Zenzemar é onde eu publico as minhas artes, porque eu também sou artista plástica. Se alguém tiver interesse, No pode Facebook, olhar e deixar Zezemar. contatinho. Pronto, então tem, olha, tem o Marli Aguiar 29 e tem o Zezemar. E também no Facebook, não é? Marli Aguiar, não é isso? Isso, Marli Aguiar, que é o meu Face. O que eu publico no Instagram, Marli, no Marli Aguiar 29, eu também saio no Face. Podem mandar mensagem, pode Pode, comprar os seus livros, não é? pode. Pedir os livros para você enviar para as pessoas, não é isso? Isso. Então Uhum. aproveitem, prestigiem, entrem no Instagram, no Facebook, falem com a Marli, digam o que pensam também, não é? E aproveitem para prestigiar comprando os livros. Marli, Estarei foi um muito prazer. feliz de receber vocês, gente, de ouvir vocês. Não é? Porque a pessoa pensa assim, mas o escritor escreve e não quer ouvir mais nada. A gente gosta de ouvir, a gente gosta que as pessoas digam o que acharam, olha, isso, o que pensou. É sempre tão bom, né, ter a resposta do leitor. Mas a Leitor, questão... nossa, é maravilhoso. E se alguém também escrever e quiser dizer, Marli, dá uma olhadinha, eu olho com todo carinho. Posso demorar, mas eu olho e dou o feedback. E vai voltar com as oficinas, Marli, Nossa, agora? eu estou super ansiosa agora que a gente está um pouquinho mais, né, livre para poder andar, de abrir uma oficina de escrita. E aí eu coloco nas redes para vocês. Mas para saber, tem que ir lá e tem que acompanhar a rede da Marli. Tem que clicar lá, né? Passar a seguir a Marli para poder ficar atento às novas publicações, ao romance que vem aí e às oficinas de escrita. Marli, muito obrigada pela sua presença, por trazer, por abrilhantar esse momento aqui do diálogo da Feira Literária do Sol. Minha querida, eu que agradeço a Feira Literária do Sol, agradeço a Elisandra Souza, que é uma parceira enorme, que também falou muito de vocês, agradeço você, Maria Alice, e todas, e todos aí, vamos, e todes, e seguimos com a nossa literatura. Muito obrigada, estou muito feliz. E obrigada a você que nos acompanhou. Este é um projeto da Nix Diversidade e Economia Social, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Aproveitem, assinem o canal, curtam o vídeo e compartilhem. Até a próxima!